É muito natural as pessoas estarem em busca de uma ação que não produza sofrimento para elas. Então, é algo bem natural da nossa parte a procura de uma ação com verdade. Então, existe a pergunta, como agir com sabedoria? Ou como fazer a coisa certa? Notem o que vamos trabalhar com você aqui nos próximos minutos. Essa qualidade de ação, ela requer uma visão da verdade sobre você. Então, é muito estreito a relação entre a verdade do autoconhecimento e a ação livre do ego. Apenas esta ação, que é a ação natural, e nós vamos trabalhar aqui com você e lhe mostrar o que é esta ação, a verdade da ação natural, da ação livre, deste senso do eu, deste senso pessoal, desse egocentrismo, essa é a única ação real, é a única ação que não produz conflito, que não produz sofrimento. Então, vamos investigar com você aqui, nos próximos minutos, essa questão da ação. Primeiro, temos que perguntar o que é a ação? Qual é a verdade sobre a ação? De onde ela provém? De onde ela procede? Observe em você e você irá perceber que a sua ação, ela nasce da ideia, ela nasce do pensamento, ela nasce de um impulso interno, de movimento de pensamento, de movimento de sentimento e emoção. Então, todas as nossas ações, elas têm por origem esse movimento, que é o movimento da ideia, que é o movimento do pensamento. Apenas essa qualidade de ação, esse tipo de ação, nós conhecemos. É exatamente esta ação que está produzindo em nossa vida alguma forma de conflito, alguma forma de desordem e, portanto, sofrimento. Então, aqui no canal, nós estamos trabalhando com você, lhe convidando a uma vida livre. Como a vida consiste em ações, observe que na vida tudo é ação, desde o movimento dos átomos até dos astros. Quando você olha para tudo à sua volta, e quando você olha também para dentro de você, para a sua cabeça, você percebe que tudo é movimento. E naturalmente tudo é ação. A vida consiste de ações. Então há uma relação entre tudo. E essa relação está dentro desse movimento. Esse movimento é a ação. Então a vida consiste de ações. Ações se realizando, ações acontecendo. Isso é a vida. Aqui é interessante a gente perceber que a cada momento você está sendo desafiado para uma qualidade de ação. A questão é como respondemos a esse momento. A questão é como respondemos a essa ação sendo solicitada pela vida. Então a vida, ela tem esse desafio. O desafio do movimento, o desafio da ação. E nós fazemos parte disso. Nós estamos dentro desse contexto. Então, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, estamos expressando algum tipo de ação. Os gestos aqui são ações. A fala é ação. Esse ouvir é ação. Toda forma de fazer é ação.
Então, há essa pergunta da parte das pessoas: como fazer a coisa certa? Isso porque, basicamente, estamos em um fazer a cada instante, a cada momento. Esse é o movimento da vida. Então, há o desafio e há essa resposta. Que tipo de resposta é essa que estamos dando à vida, nesse momento, para atender a esse desafio? A qualidade dessa resposta é a ação. Esta ação, com essa qualidade de resposta, naturalmente está determinando nossa vida. Então vamos olhar isso aqui com você. Vamos investigar isso aqui com você. Há sempre esta ação em nós, a ação da ideia, quer ela esteja acompanhada com sentimento, com emoção ou com o próprio pensamento. A motivação da ação, ela está nascendo nesse instante, quando impulsionada por este eu, por esta pessoa, por este sentido de alguém que é como nós nos sentimos na vida. É exatamente assim que nos sentimos no mundo. Quando esta ação é impulsionada por esse eu, ela é a ação da separação, ela é a ação da divisão e, portanto, ela é a ação do conflito. Vamos esclarecer isso. Existe esse eu presente, a motivação, o objetivo e o propósito. E depois a ação. Então há esta divisão. Há um intervalo entre esse eu e essa ação. Assim, nossas ações, elas são premeditadas pelo pensamento, premeditadas pela ideia, algo que está vindo do passado. Então, notem que coisa importante temos aqui para investigar. Nós temos a vida nesse instante acontecendo. E temos esse elemento que é o eu, o ego. A pessoa como nós estamos olhando para nós mesmos. Observe que tudo que você tem sobre a pessoa que você é, com a qual você se identifica, com a qual você se confunde, é esta pessoa que vem do passado. Toda referência que você tem sobre você, ela vem do passado. São suas memórias, lembranças, opiniões, conclusões, crenças. Assim, esses propósitos em nós presentes só podem estar vindo desta referência, que é o eu. Assim, nossas ações, elas procedem, nascem do passado. Então, estamos sempre procurando ajustar a esse instante, a esse momento, a esse desafio do presente momento, uma ação que provém da motivação, da intenção, do propósito do passado. Então, não há uma real ação presente. Esta ação é a ação da divisão. E, portanto, é a ação que irá infalivelmente produzir alguma desordem, algum nível de conflito e, portanto, sofrimento em nossas vidas. Não apenas na sua vida pessoal, mas nas pessoas em volta de você. O resultado desta ação irá produzir nelas também alguma desordem, alguma complicação,
alguma forma de sofrimento. Nossa ação, portanto, é uma ação inadequada. Assim, quando temos a pergunta como agir com sabedoria requer uma ação livre do eu, do ego. Essa qualidade de ação não é a ação que nasce da ideia, que nasce de um impulso, de uma motivação, de um propósito, ligado ao autocentramento, ao autointeresse. Esta ação é uma ação que nasce livre dessa questão do propósito, deste autointeresse, deste autocentramento. Essa qualidade de ação é a ação livre da motivação deste ilusório centro, que é o eu, o ego. Então, quando falamos de uma ação livre, de uma ação real, de uma ação natural, estamos falando de uma ação livre da ilusão, deste ilusório centro que é o ego. Haverá possibilidade de vivermos nossas vidas livres deste centro e, portanto, uma vida que não seja pessoal, egocentrada, em uma ação real, natural, verdadeira. Então temos um fazer a coisa certa. Não é a coisa certa porque o eu resolveu fazer o que convém, abrir mão e abdicar do equívoco. Não se trata de uma intenção de realizar a coisa certa ou de agir com sabedoria. Se trata da compreensão do que é a própria vida em seu próprio movimento de ação, uma ação harmoniosa, uma ação livre. Então há um fluir natural, real, verdadeiro. Essa qualidade de ação nasce da inteligência. Assim, não existe esse intervalo entre a ideia e a ação, sendo esse espaço de intervalo o propósito, o objetivo, a intenção, a motivação centrada do eu, do ego. A verdade da vida é a ação livre do eu. Assim sendo, não é uma vida pessoal se movendo dentro de uma ação acertada, dentro de uma ação com sabedoria. Se trata da própria vida nesse movimento inteligente, livre do eu. Então, a ação não está separada da própria vida. Essa inteligência, ação e vida são a mesma coisa. Aqui nesse canal, estamos trabalhando com você a visão da verdade, da compreensão desse movimento, que é o movimento do eu, que vem do passado, com suas ideias, opiniões, julgamentos, avaliações. Esse sentido do eu que está sempre tentando se ajustar a esse instante, a esse momento presente, mas sempre tendo como princípio o autocentramento, o autointeresse, a motivação egocêntrica, uma aproximação da verdade, do autoconhecimento, lhe faz perceber que esse movimento em você não é
real, não é natural, é exatamente esse movimento interno de inconsciência, de condicionamento psicológico, que faz com que você se sinta sendo a pessoa que você acredita ser e se movendo nesta ação egocêntrica, nessa atividade egocêntrica, produzindo sofrimento para si mesmo, produzindo sofrimento para o outro. A investigação da natureza do eu é autoconhecimento. O descarte da ilusão deste centro ilusório é o fim desta equivocada qualidade de ação. Então, a verdade do autoconhecimento é a liberdade da ação. Assim, quando há autoconhecimento, que é a compreensão deste centro ilusório, que é o ego, é possível nos tornarmos livres dessa atividade do eu, desta ação do eu. Então, temos a ação livre do ego. Portanto, quando há autoconhecimento, temos uma aproximação da verdade, da realidade divina, deste ser, desta beleza de pura consciência, de verdadeira consciência que trazemos. Quando há esta compreensão da verdade sobre quem nós somos, é a expressão do amor, é a expressão da compaixão. Está presente aí essa inteligência, esse fluir natural com o momento, a ciência da realidade de Deus, a ciência da realidade deste ser, desta realidade divina que trazemos. Ter uma aproximação de si mesmo lhe revela a arte de ser, consciência, felicidade. Então, unido a isso, temos aqui a presença da revelação do que é meditação. É a presença da meditação, da real meditação. Eu uso a expressão real meditação. Não a meditação como as pessoas empregam essa palavra aí fora. Através de técnicas ou práticas diversas, procuram ter uma aproximação disso. A verdade da meditação, a real meditação, tem como princípio a visão do autoconhecimento. Então, quando há autoconhecimento, nós temos a presença desta real meditação. Nela se revela este ser, esta consciência, esta felicidade. A real consciência, a real felicidade, a verdade deste ser. Alguns chamam isso de o despertar espiritual. Esse despertar espiritual é a ciência da revelação deste ser que somos aqui e agora. Nesta ação onde aquilo que está presente não é mais esse centro ilusório, não é mais este falso eu, esta falsa identidade, não é mais esse sentido do experimentador, do pensador, daquele que se move com base em suas experiências e intenções de pensamentos, como faz este pensador. Há algo presente agora, e esse algo presente é a ciência da verdade deste ser, desta realidade divina. Assim, nossa aproximação aqui é para termos juntos esta visão, esta compreensão, uma direta revelação da verdade sobre você.
Então, esse é o nosso assunto aqui. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos trabalhando isso com você. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos aprofundando isso com você, tomando ciência desta verdade para esta realização que é a realização de Deus. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e deixa aí no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse contato com a realidade do seu ser ultrapassa qualquer necessidade de um estudo. Tudo que você precisa é se aproximar de si mesmo pela real meditação. O autoconhecimento é a porta para esta real meditação.